Fala, CEO, tudo bem? Cleiton Souza aqui. Bem-vindo a mais um episódio de podcast aqui do CEO Por Acaso. Lembre-se do nosso lema, dividir riqueza para não chorar pobreza. Se esse programa tem sido uma bênção na sua vida e tem te trazido insights valiosos para o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, vai lá e compartilha com as galeras. Lembra, se inscreve no nosso canal, curte nossos vídeos, comenta, a gente adora saber o que vocês estão de fato achando aí do nosso programa. Quero começar falando da Jabuticabal Studios. Você quer produzir o seu programa de podcast, assim como o seu por acaso, você está aqui na região da Berrini, em São Paulo, aponta a câmera do celular aí para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo para você. Entre em contato com a gente que a gente vai te dar toda a assessoria, o passo a passo para você montar o seu programa da forma correta, como deve ser para você não perder tempo e ter as melhores opções aí dentro do mercado, tá bom? Outro patrocinador nosso, vamos falar aqui. Você já está preparado para a reforma tributária? Como está a sua análise tributária para 2026? Já falou com a sua contabilidade? Acha que está pagando um pouquinho mais do que você deveria? Pega a câmera do celular, fala aqui com o pessoal da Consulting Contábil. Eles vão te dar toda a atenção e assessoria e você vai, de fato, ter um atendimento que você vai falar, cara, isso sim é dividir riqueza para não chorar pobreza, porque eles vão te contar todos os detalhes relacionados à sua empresa, tá bom? Cleiton, eu ainda não tenho uma empresa, não tenho um CNPJ, gostaria de me formalizar, então vou te dar uma opção. Aqui, ó, tá aparecendo esse QR Code para você, que é do nosso livro, que eu escrevi junto com a Cíntia, que chama MEI, o Guia Definitivo, onde eu te passo o passo a passo para você fazer a abertura do seu MEI, como que você emite nota, quais são as informações necessárias, como que você vai buscar o KNAI ideal para você, tudo que você precisa saber referente ao MEI está nesse e-book aqui e ele é 100% grátis. Você vai pegar a câmera do seu celular, vai apontar e vai baixar ele. Simples, rápido, prático e o melhor, grátis, tá bom? Você não vai pagar nada por isso. Já quero aproveitar para me autodescrever. Cleiton Souza, eu tenho 1,70 m, eu sou branco caucasiano, eu utilizo uma barba castanha escura, eu tô com uma camiseta preta de manga curta, com a escrita DD3 em branco. Eu tô utilizando um relógio, um smartwatch no meu pulso esquerdo, ele também é preto. Eu tô com uma calça jeans azul e um tênis preto com solado branco de corrida. Basicamente as roupas que eu sempre estou no seu por acaso, tá bom? Ah, e lembrando, esqueci de falar também, eu não tenho cabelo, sou calvo, deixo a cabeça raspada, então é assim que eu estou. Eu quero aproveitar essa oportunidade para apresentar o meu convidado de hoje, que é um baita amigo, ele é empreendedor, ele é um baita fotógrafo, ele tem empreendimentos no ramo automobilístico e ele é um cara que sabe falar muito a respeito de venda e de experiência do cliente. E eu tenho certeza que ele vai trazer esses insights. Eu quero que você escute com muita atenção para modelar essas coisas e trazer para dentro do seu negócio. Meu brother André Rocha. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Para os mais íntimos, Menzinho. André, por favor, apresente-se aí para os CEOs por acaso. Meu nome é André Rocha, né? Eu sou um empreendedor aí em alguns setores, fotografia, no setor automobilístico. E, bom, pela primeira vez eu vou me autodescrever aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 1,73 m, eu tenho pele parda, meu cabelo é bem cacheado, eu estou usando uma camisa listrada, azul e branco, um relógio no pulso direito, uma calça branca e um sapato com cadarços brancos. Conta um pouquinho assim pra mim, da onde vem esse processo empreendedor, da onde saiu, como que chegou a fotografia na sua vida? Você sempre amou fotografia, era um negócio que você curtia desde criança? Porque eu conheci você fazendo coisa de fotografia, mas eu mesmo, como amigo, nunca te perguntei da onde surgiu isso na sua vida. Como que você se embananou aí nesse meio de processo de tirar foto e de fato trabalhar com isso, como você fez durante muito tempo? Cleiton, antes de chegar no ponto da fotografia, né, do empreendedorismo em si, eu vou trazer um pouquinho da minha história, né? Eu não vim de uma família rica, né? Eu vim de uma família simples, né? A minha referência em casa não era uma referência empreendedora, era uma referência que me orientava para buscar uma estabilidade, né? Ou seja, um concurso público ou servir nas Forças Armadas, como meu pai serviu, né? A vida inteira, se aposentou lá, inclusive. Então, o que meu pai queria para mim era isso. Era a estabilidade financeira, todo mês saláriozinho lá na conta, bonitinho. Era isso que eu era orientado a buscar, né? Com 15 anos, cara, eu tive a minha primeira oportunidade. Foi trabalhar numa lan house. Eu ganhava meu dinheirinho ali, mas no fim das contas, eu com 15 anos, eu tava ali pela festa, né? Eu tinha acesso à internet de graça naquela época, né? Quando a internet era cara pra caramba, o pessoal tinha internet de escada na casa. Exatamente.
E pra mim era festa. Eu reunia meus amigos lá, jogava de graça, enfim. Era mais esse lado, né, das oportunidades que aquilo ali me trazia do que o trabalho em si, né? E só pra você ter uma ideia, ali, eu com 15 anos, ao longo do... Conforme foi se passando o tempo, né? O dono da Lan House deu a chave na minha mão pra eu cuidar. Eu com 15 sem responsabilidade nenhuma. Então eu abria, eu fechava, eu mantinha limpo. Era eu que cuidava da coisa toda. Ele só vinha, pegava o dinheiro e ia embora, entendeu? Ali foi... Hoje, olhando pra trás, né? Eu tenho essa visão de que foi aquilo ali o primeiro lugar onde eu pude empreender, de certa forma. O negócio não era meu, mas eu cuidava como se fosse, entende? E a questão da fotografia sempre foi amor? Como que apareceu ela nesse processo da sua vida? Não, a fotografia não era o meu amor de infância, não era a minha profissão dos sonhos, né? Eu sonhava ser piloto, né? De carros, de corrida, né? E como eu não vim numa família rica, obviamente, eu não me tornei um piloto. Afinal, meu pai não tinha 30 milhões de dólares pra me fazer um piloto de Fórmula 1, né? A Mercedes que você andava era o ônibus, né? Exatamente. E então não era a minha paixão, não era o que eu sonhava como profissão, mas foi uma oportunidade que surgiu e que, no decorrer dos anos, se tornou uma grande paixão na minha vida. Cara, então, de novo, talvez o insight que eu possa trazer para as pessoas aqui, e você pode me corrigir se eu estiver errado, o que você está me dizendo é que nem sempre o que a gente faz na vida ela é uma paixão de imediato. A gente pode se apaixonar ao longo do processo? Exatamente isso, sem dúvida. Você resumiu muito bem a minha fala. É exatamente isso. Eu não era apaixonado pela fotografia, mas ao longo do processo eu me tornei. E eu não vou deixar de ser fotógrafo nunca, ainda que eu seja fotógrafo só pra mim mesmo. Você lembra qual foi o episódio onde virou a chave e você falou assim, cara, não é mais brincadeira, tipo, eu gosto mesmo dessa parada, tipo, eu acho que agora eu me identifico a skin André Rocha fotógrafo. Eu lembro bem, muito bem. Foi num trabalho que eu joguei a câmera pro modo manual pela primeira vez. Por quê? A empresa que me deu essa primeira oportunidade como fotógrafo, eles entregavam a câmera na minha mão, no modo automático, e falavam, você tem que tirar foto das pessoas na festa. Depois você leva o cartãozinho pro carinha ali, ele vai imprimir, você pega a foto e dá pra pessoa que você fotografou, impressa, né? E naquele evento especificamente, eu resolvi colocar a câmera no manual e sair fotografando coisas aleatórias no momento de pausa. E ali eu falei, eu quero aprender, eu quero ir além nisso aqui. Esse foi o ponto de virada de chave. Isso foi em 2011. Como foi esse seu processo de transição do ramo de fotografia para o mercado automotivo, vamos dizer assim? Porque uma área é contrastante com a outra, talvez, sim, ou não sei se tem ou não tem a ver alguma coisa. Como não foi isso para você? Cara, carro sempre foi minha paixão, como eu já falei, né? Eu queria ser piloto, né? E essa transição, ela foi muito suave, sutil. Por quê? Durante a pandemia eu não podia fotografar casamentos. E ali surgiu, eu vi uma oportunidade de fotografar para grupos de carro que faziam passeios. Então eu conectei uma grande paixão, que era a fotografia, com uma grande paixão, que eram os carros. E eu passei a fotografar esses passeios, esses carros, né? E ali tornou a transição muito mais sutil. Entende? Inclusive, o que me fez querer aprender mais e me aprofundar mais na manutenção automotiva foi um mecânico que, após uma série de erros amadores, me fez perder o motor do meu carro. E quem nunca sofreu na mão de um mecânico ruim, né? Eu não sou diferente de vocês. Eu passei por isso também, né? E ali eu me aprofundei e fui estudar
sobre o tema, entender como que aquela máquina funcionava mais, né? Do ponto de vista mecânico, certo? Fui pro YouTube e mais de uma década depois, eu não sabia, mas por conta desse erro, desse mecânico e esse problema, esse prejuízo gigantesco que eu tive, eu tava conhecendo ali o que vinha a ser o meu sócio. Mais de uma década depois, né? Então, assim, o insight que eu tiro disso é: se você tem um problema, existe uma solução para esse problema, e se existe uma solução para esse problema, existe uma oportunidade de negócio. Entende? Então, assim foi a minha transição. Mergulhando em um pouquinho mais na sua história, das experiências que você teve no mercado de fotografia, se teve algum insight, alguma habilidade, alguma sacada que você pegou daqui, você conseguiu trazer para dentro do mercado automotivo, e se teve ou não teve, como foi, o que aconteceu, que resultado que gerou de tudo isso aí? Teve sim, cara. E foi muito legal essa ideia que eu tive de conectar mais uma vez a fotografia ao um outro negócio, né? Ou uma outra paixão. Eu tive a ideia de fotografar o antes e o depois de tudo que era feito na manutenção do carro do cliente. E eu treinei os mecânicos para fazer essas fotos, para fazerem essas fotos do antes e do depois. O que a gente fazia com essas fotos? A gente colocava num documento e imprimia em papel fotográfico. Juntava tudo, junto com a ordem de serviço e etc. Colocava numa pastinha e entregava uma espécie de um book fotográfico para o cliente. Né? Qual foi o benefício, né, dessa ideia? Primeiro, a experiência do cliente melhorou. Ele teve uma experiência completamente nova, né? E aí, eu até faço essa observação. É muito possível você inovar na simplicidade. Você não precisa de rios de dinheiro para trazer inovação para o seu negócio. Às vezes, é uma coisa simples, né? E o segundo, o aumento da transparência naquela relação comercial. A oficina já era muito transparente, porque muito do que era feito nos carros dos clientes, o Alexandre tem um programa, né, dentro do YouTube, onde ele mostra as manutenções dos carros, né? E a gente conseguiu trazer ainda mais transparência com essa ideia. Deve entendeu? ter gerado uma ação de buzz marketing significativa para dentro do negócio, imagino. Gigantesca, porque as pessoas não estavam acostumadas àquilo, né? As pessoas não... Eu até hoje desconheço outra oficina que faça isso, para ser bem sincero, tá? Então, trouxe resultados excelentes para o negócio. Uma coisa muito simples. Que foi fotografia dentro de uma oficina mecânica, entendeu? Só pra eu saber, essas fotos eram feitas com essas câmeras, com essas lentes gigantes, negócio que tinha, como que era? Tinha uma super iluminação com softbox, ou como que era? Não, era feito com... Cada mecânico tinha um tablet, tá? Onde, dentro desse tablet, além de ser o scanner, onde ele, né, verifica os erros, né, no computador do carro, aquilo tinha câmera. E ele usava aquela câmera para fazer as fotos. Não tinha iluminação, era do jeito que estava. Só que a forma que eu treinei eles para fazer essas fotos permitia uma qualidade muito boa, entende? Então era feito dessa forma, com simplicidade. Veja, a gente não investiu nada. O que a gente precisou comprar foi uma impressora e papel. Mais nada. Entendeu? Essa ideia, depois, mais recentemente, em 2024, foi revolucionada mais uma vez e ficou ainda mais intensa e melhor, vamos assim dizer. Então, hoje, o cliente vê ao vivo. Na hora que o mecânico joga dentro do aplicativo, o cliente já vê a foto. E ele também continua recebendo a pastinha com as fotos impressas. Como você transitou em mercados que você falou a relação entre eles e coisas que você conseguiu adaptar na parte de processo, mas tem habilidades que você identificou e falou assim, cara, isso daqui eu aprendi no tempo da fotografia e indiferente para onde eu vá, eu consigo imputar essa habilidade e fazer com que ela seja assertiva e decisiva para o negócio. Ou se você não tinha no tempo da fotografia, no tempo de mercado automotivo, você falou, cara, eu aprendi isso daqui
E eu tenho certeza que hoje, se eu for vender churros, se eu for vender sorvete, se eu for vender coxinha na rua, eu sei que essa habilidade vai ser importante. Eu sei que com ela eu consigo, de fato, ter um norte assertivo ali para fazer as coisas. Com toda certeza absoluta tem. A primeira delas, vendas, né? A venda, ela é essencial para qualquer negócio, né? Para qualquer negócio existir, precisa que exista vendas, né? E extremamente conectado à venda é saber lidar com as pessoas, tá? O carro não vai sozinho para a oficina mecânica. Uma pessoa leva ele até lá. Você precisa saber lidar com as pessoas, né? E na fotografia, quando eu comecei, eu era funcionário, né? Então eu era um mero executor daquele trabalho ali. Eu não tinha que, como a maior parte das pessoas, né? Ser um faz tudo dentro do seu negócio, né? Uma eu presa, né? E a maioria dos fotógrafos, como eu era, eram pessoas que trabalhavam sozinhas. Tinha que vender, tinha que executar o trabalho, fazer edição, fazer captação de cliente, tudo numa pessoa só, certo? E, bom, comigo não era diferente. Então, quando eu comecei a empreender no negócio, na fotografia, eu tive que aprender a vender, a aprender a lidar com as pessoas, né? E a fazer leituras daquelas pessoas para conseguir oferecer o melhor produto, o produto mais assertivo para ela, entende? Inclusive, e tem uma situação que eu me lembrei e que eu gostaria de contar, que foi uma venda que eu perdi no começo por não fazer essa leitura da forma correta, né? Tinha uma cliente que apareceu, ela ia casar e ela era uma pessoa um pouco mais simples do que eu costumava atender, tá? Eu, espertamente, né, quis mostrar os meus melhores casamentos para ela, né? Os casamentos mais tops, de pessoas importantes e tal. E aquilo espantou ela, assustou ela, porque ela ia fazer algo mais simples. Mas ela gostou muito do meu trabalho, mas ela ia fazer algo mais simples. Aquilo assustou ela, acabou espantando ela, eu não fechei aquela venda. Pelo simples fato de eu não ter feito a leitura de que o casamento dela seria mais simples. Que se eu mostrasse algo de ultra high ticket, talvez assustasse ela, né? Já na oficina, teve um caso em que eu usei a habilidade de comunicação, de saber lidar com as pessoas, para fechar uma venda que eu estava perdida. E qual foi essa situação? Teve um cliente, ele tinha um problema, uma diferença de frenagem entre as duas rodas traseiras, entre um lado e outro. Um lado estava freando mais do que o outro. E ele falou, não, tá tudo bem, o carro tá normal, eu não vou fechar não. Vou fazer só o básico mesmo. Falei, olha, não tem problema, essa decisão é 100% sua. Porém, eu preciso te trazer um conhecimento, uma informação que vai ser importante para você tomar essa decisão com mais assertividade, com mais certeza, tá? E expliquei para ele o que poderia acontecer. E deixei claro, olha, o que eu tô te explicando aqui não é para te assustar, mas eu tenho responsabilidade de te avisar sobre esse risco, tá? Porque você é leigo. E eu falei para ele, olha, numa situação de emergência, essa diferença de frenagem entre as rodas traseiras pode criar um desequilíbrio no seu carro e te colocar numa situação de perigo ou num acidente. Ele não hesitou e falou, não, pode fazer o serviço. Isso vem de acordo também com o que você falou, que era o lema da oficina, né? Mais do que manutenção, uma nova experiência, né? Eu dei uma aula ali para ele, né, de certa forma. E a gente tem quando a gente está à frente de um negócio como esse, a gente está lidando diretamente com a segurança viária das pessoas, a gente tem que ter essa noção e essa responsabilidade de ensinar as pessoas, porque elas muitas vezes são leigas, elas não entendem o risco da decisão que ela está tomando. E ter um jogo de cintura também para ensinar, né, a pessoa. Não é simplesmente falar por falar, né? Com certeza. Você precisa ter um jogo de cintura e saber usar as palavras corretas para realmente não parecer que você está querendo assustar ela, né? E essas duas habilidades são
na minha visão, essenciais para qualquer negócio. Certo, André. Então, assim, você já relatou para mim que você conseguiu, através de um processo simples, as pessoas entendem que não foi uma inovação significativa que gerou essa ação de buzz marketing para você, e não necessariamente você precisou aportar milhões ali para fazer a diferença. Foi o quê? Treinar os seus mecânicos, seus profissionais para tirar foto e documentar. Ter esse bookzinho do carro ali que você entrega para o cliente no final da manutenção, do processo que ele passa. Sim. Você conseguiu criar ao longo disso, quanto mais você esteve imerso dentro do mercado ali automotivo, uma solução que fosse exclusivamente pro mercado? Não tô desmerecendo, tá? Pelo amor de Deus, Claro. o que você fez na parte da foto, mas assim, o da foto basicamente você pegou um processo que você tinha de outro e trouxe. Sim. Por que eu tô perguntando isso? Pela capacidade do empreendedor de estar dentro de diferentes vertentes, diferentes verticais do mercado e resolver esses problemas. Teve alguma coisa que você conseguiu desenvolver ali também nesse meio tempo? Teve sim. Quanto mais imerso você tá dentro de um negócio, mais intimidade com os problemas e as dificuldades, enfim, você tem, né? A sua intimidade com essas situações que precisam de soluções vai aumentando, né? E uma dessas dificuldades e dores que eu observei é a seguinte: nem todo mundo tem um carro só pro final de semana. Tem gente que tem um carro só para atender a família. Às vezes a família inteira tem só um carro, né? Exatamente. E aquilo ali é essencial para que eles tenham uma vida tranquila e, enfim, eficiente, vamos assim dizer, né? Para essas famílias, para essas pessoas, uma das grandes dores é deixar o carro 2, 3 dias na oficina para fazer manutenção. Então, muita gente, inclusive, posterga muito a manutenção por conta disso, tá? E esse desafio da oficina de fazer o serviço o mais rápido possível, entregando muita qualidade, precisão, sempre foi uma coisa que estava ali na minha cabeça para trazer uma melhoria, tá? Uma das situações que mais me incomodava eram os veículos Honda. Eles obrigatoriamente tinham que ficar 2 dias na oficina. Por quê? Numa determinada faixa de quilometragem, eles precisam fazer uma regulagem de válvulas. E por que esses carros precisam ficar tanto tempo dentro da oficina? Porque para fazer essa regulagem de válvulas, seguindo as normas corretas, o motor precisa estar em temperatura ambiente. Só que você chega, muitas vezes, de uma distância enorme na oficina e seu motor está numa temperatura altíssima, né? E você não pode simplesmente jogar um balde de água ali ou ligar uma mangueira para resfriar aquele motor, né? Você vai gerar um choque térmico que vai causar inúmeros problemas. E a gente matutando ali, eu e o Alexandre, como resolver isso, até que um dia foi uma ideia mútua, inclusive, tá? Pensamos, por que a gente não usa um ar-condicionado para resfriar esses motores? Né? E eu estava na Kaizen nesse dia, a oficina ainda não tinha sido inaugurada lá em Alphaville. Eu saí de lá, quando eu fui para casa, eu cheguei em casa, peguei um ar-condicionado portátil que tinha lá, levei para a garagem, posicionei na frente de um carro, era um Lexus, inclusive. Peguei um pano que eu usava de fundo infinito, cobri por cima do capô para criar uma bolha ali, cronometrei quanto tempo levaria para o ar-condicionado portátil botar aquele motor em temperatura ambiente. Quando eu vi o resultado, cara, eu fiquei encantado, fiquei, enfim, impressionado, fiquei super feliz, porque eu vi a viabilidade da ideia e a resolução de um problema. Aquilo foi uma revolução para a oficina, sabe? E o resultado que aquilo traria era muito bom. Demorou para implantar isso na oficina? Não. 3 dias depois, a gente já fez o primeiro carro dessa forma. No mesmo dia, eu já fui procurar um tubo largo e flexível metálico. E eu adaptei ele na frente do ar-condicionado, prendi ele com silver tape ali. Gambiarra Brasil nível Master. Master. Levei pra oficina e ali a gente começou a testar. E, cara, era impressionante. Era impressionante. Tem vídeo no YouTube, no canal, inclusive, sobre com esse início desse teste. Porque
era um problema pra gente ficar com aquele carro tanto tempo, né? E era um problema pro cliente ter que... Muitos clientes passaram a esperar o carro na oficina mesmo. Chegava de manhã, ficava lá, um loungezinho, TVzinha, cafezinho e tal. E ia embora no final do dia com o carro dele. Entendeu? Com as válvulas reguladas, certinhas, seguindo a norma, tudo do jeito que tem que ser, como sempre foi feito lá. E a gente ficou muito feliz. Aquilo trouxe um resultado excelente para a oficina. A gente diminuiu o tempo de permanência dos carros no pátio, exclusivamente dos Hondas, né? A gente teve uma melhora no nosso fluxo de caixa. E o cliente ficou ainda mais feliz, né? Com aquilo que estava sendo feito ali por ele. Essa foi uma solução, mais uma vez, barata, simples e que revolucionou o negócio de certa forma, entende? Então, pelo que você está me falando, e é interessante talvez para a gente deixar o insight para as pessoas, nem todas as soluções precisam ser criadas do zero. Talvez você possa só adaptar alguma coisa que existe. Exatamente. Foi o que foi feito, né? Nas duas vezes, né? Só que, diferente da outra, né? Essa não tinha nenhuma conexão com a fotografia. Foi uma coisa nova ali mesmo que surgiu. Foi feito, foi implantado e deu muito certo. Para a pessoa que está assistindo aqui agora, ela fala assim, cara, será que eu devo fazer essa transição? Tá pensando? Quero trocar de área, não gosto do que eu faço. Tem alguma dica que você pode dar aí para essas pessoas para que elas possam, sei lá, ter uma transição mais suave ou talvez terem uma decisão, falar assim, talvez não é a hora de eu mudar ou não, tem que mudar mesmo, tem que correr o risco. Como que é isso? Bom, meu amigo, na minha visão, existem N motivos para alguém pensar ou decidir mudar de área, de setor, enfim, de carreira, tá? Mas as duas principais, na minha visão, são as seguintes. Realização pessoal, tá? Ou necessidade. No meu caso, foi brutalmente necessidade. Eu fui proibido de trabalhar durante a pandemia como fotógrafo de casamentos, né? E naquela época, ninguém sabia quanto tempo ia permanecer aqueles bloqueios e aquelas proibições, né? Juntamente nesse momento surgiu a oportunidade de ser sócio da oficina de vinhedo, tá? Eu abracei essa oportunidade porque eu, apaixonado por carros, como eu já falei, né? E dentro dessa paixão por carros, eu me aprofundei na mecânica, enfim. Surgiu a oportunidade e eu abracei, foi a melhor coisa que eu fiz, inclusive, naquele momento. Para mim, foi dessa forma, pela necessidade. Mas, se minha vida não for tão interessante assim... Não tem todo o glamour que as pessoas esperam instagramável? Exatamente. Eu posso trazer o exemplo do Sebastião Salgado. Sebastião Salgado. Grande economista. Exatamente. Doutor pela Universidade de Paris em economia. Largou uma carreira extremamente consolidada e de sucesso para ser fotógrafo, por realização pessoal. Caraca, eu não lembrava dessa, Sebastião Salgado, cara. Pois é. O maior fotógrafo que o Brasil já teve, inclusive, na minha opinião. Ele passou por essa transição também, né? E agora, se imagine no lugar dele, você largar uma carreira de sucesso extremamente consolidada para algo completamente incerto e muitas vezes não tão rentável quanto. Então, essa decisão, além de ser muito íntima de cada um, ela é uma conversa de você com você mesmo. Você vai ter que botar na balança como essa mudança de setor ou de área, de carreira, enfim, vai influenciar na minha vida no curto e no longo prazo. E como a não mudança vai influenciar na minha vida no curto e no longo prazo. Eu acho que a pessoa, usando isso, ela vai ter mais lucidez e mais clareza para tomar uma decisão mais acertada. É como eu faria. Mesmo quando você tomou essa decisão, cara, tirou algumas noitezinhas de sono? Como que foi ali esse pensamento, a hora que falou, cara, não vai ter pra onde correr mesmo? Tirou muitas noites de sono, muitas. Primeiro porque, sendo muito honesto, na época, eu como fotógrafo, eu não conseguia ter uma clareza tão grande
de que eu tinha essa capacidade de gerenciar uma equipe de mecânicos e uma oficina daquele tamanho. Muito menos de trazer as inovações que a gente trouxe para o negócio. Entendeu? Hoje, é fácil olhar para trás e falar, não, deu certo, legal. Mas na época, eu não sabia como seria meu desenvolvimento sendo dono de uma oficina e liderando aquela equipe toda. Entendeu? E quando eu vi os resultados positivos virem, eu fiquei muito feliz e muito, muito grato e até mesmo surpreso, porque como um simples fotógrafo, eu não pensava que eu tinha essa capacidade, entendeu? Então, me tirou muitas noites de sono, mas me trouxe muita alegria, inclusive até hoje, mesmo não estando mais no negócio, né? Eu sou extremamente grato por estar ali durante aquele tempo. Me agregou muito na minha carreira. E eu tenho uma relação muito boa com eles até hoje. Inclusive, meus carros só vão lá. Não tem outro lugar, não dá para levar em outro lugar. Talvez as pessoas busquem muito modelo para fazer as coisas em tomada de decisão. Sim. Mas eu acho que a frase que você colocou no final é uma conversa com você mesmo. Sim. E assim, esteja disposto a arcar com as consequências da sua escolha. E talvez escolher não necessariamente seja um pecado ou seja algo proibido a mudança. Mas saiba que escolhendo ficar ou ir para algum lugar, acho que no final é só você e seus próprios fantasmas que você lida no final do, Com certeza. no final do processo. Com certeza. Cara, quero agradecer demais a sua presença aqui, Menzinho André. Por todos esses insights que você trouxe aí, ligados. Confesso que tem coisas que eu nem sabia, apesar de a gente ser amigo, a gente conversa tanto e a gente nunca para, na verdade, pra conversar de coisa de trabalho, né? Tem uma conversa profunda, né? Não, é porque a gente sempre tá conversando de outras coisas quando a gente se encontra. Ou tá falando negócio de carro, ou tá tirando sarro, brincando com outros amigos falando. Então, não necessariamente a gente... E acredito, cara, isso é muito frequente que eu falo para as pessoas que vêm aqui no Seu Por Acaso são amigos, eu falo, cara, é louco como que a gente nunca para sentar e só conversar sobre isso. Tipo Total. assim, conversa 5 minutos de uma coisa e já fala de, você viu o gol, perdeu, tira a sala do time de outro. Então, assim, nunca consegue ser uma conversa num nível mais profundo sobre um assunto. É verdade. E eu gosto, cara, do que o programa me propicia, porque consigo conhecer ainda mais... profundamente de forma melhor os meus amigos. Então, assim, agradeço demais a sua generosidade de estar aqui. Eu que agradeço, mano. Pra mim foi um prazer enorme. E, de fato, dividir riqueza para não chorar pobreza com as pessoas. Cara, eu sempre fecho o programa dizendo, na visão de André Rocha, é uma pergunta. Ser CEO é? Ser CEO é estar disposto a resolver problemas e, principalmente, trazer inovação sem gastar rios de dinheiro. Interessante. Porque as inovações que você fez até então... foram muito baratas. Muito baratas e trouxeram benefícios significativos. Cara, aproveita e fala pra galera aí, pros CEOs, do pessoal que tá assistindo, onde eles podem te encontrar, redes sociais. Claro que também a gente vai deixar aqui, tá, na descrição pra vocês, tudo relacionado ao André. Tem cupom de desconto aí pra dar pra galera da oficina? Para de ser mão de vaca, dá desconto pra galera que segue aqui, velho. Bom, as minhas redes são meu Instagram, principalmente, né? andré.rocha.i. E o cupom de desconto que eu tenho vai te dar 15% de desconto em qualquer compra que você fizer dentro do site da High Torque Store. O cupom é André Rocha, ponto. Ô, louco, simples e direto, André Rocha. Simples e direto, assim. Precisou comprar peça de carro, precisou comprar qualquer coisa. Entra lá no site da High Torque, se não der o desconto, manda pra mim que a gente vai ligar e vai xingar o André. Benzinho, obrigado mais uma vez, cara. Que satisfação, que prazer imenso. Agora vamos lá pro jabá com a galera. Você que gostou, sim, você é membro da comunidade, se eu por acaso gostou desse episódio, achou que o André dividiu riqueza para não chorar pobreza e trouxe esses insights de mudança de área, onde ele teve coragem, como ele pilotou, as inovações que ele trouxe aí saindo do mercado de fotografia pro ramo automotivo, cara, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, vale a pena, de novo, é de graça, a gente compartilha a riqueza para não chorar pobreza.
faça com que esse material, com que esse vídeo, com que esse canal, com que o conhecimento do CEO por acaso chegue a mais pessoas que com certeza terão um insight valioso. Eu não vou deixar de falar dos nossos patrocinadores. Quer fazer um podcast também igual o CEO por acaso? Quer fazer uma outra ideia? Quer gravar seu infoproduto? Quer gravar seu curso? Quer ter uma consultoria? Não sabe como montar um podcast? Fazer do zero a sua marca? Como que você monetiza o seu conteúdo? E como você faz todos os processos? Pega seu celular, aponta aqui pro QR Code que está aparecendo na tela, fala com o pessoal da Jabuticabal Studios. Talvez até eu possa atender com você e falar diretamente com você sobre o seu projeto. Cleiton, o que mais? Bom, você já está preparado para a mudança tributária para 2026? Já tem uma análise voltada específica para sua empresa? Não? Acha que está pagando caro na sua contabilidade? Tem dúvidas? Quer ter uma segunda opinião? Aponta também a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela. Fala com o pessoal da Consult que com certeza eles darão toda a atenção necessária para você e de fato vão te ajudar. Volto a repetir, Cleiton, eu não tenho uma empresa, eu não tenho um CNPJ, gostaria de abrir, gostaria de formalizar o meu negócio. Como eu faço? Aqui, mais um PDFzinho aqui para vocês através do QR Code. É o livro que eu escrevi com a Cíntia, MEI, o guia definitivo. Eu te ensino o passo a passo de abertura, emissão de notas, das MEI, declaração anual, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber relacionado a esse regime simplificado do MEI está nesse PDF. E o melhor de tudo, ele é 100% gratuito. Então lembrando, CEO, eu sempre gosto de fechar o nosso programa agradecendo vocês e dizendo, lembre-se, CEO, o empreender depende do saber. E eu te vejo na próxima.